A Bíblia fala de homens tão grandes que exércitos inteiros tinham medo de enfrentá-los. Um deles tinha quase 3 metros de altura. Outro fazia parte de um povo tão temido que guerreiros experientes se sentiram como gafanhotos diante dele. Mas existe um mistério ainda maior. Séculos antes de Golias nascer, muito antes do rei Davi, a Bíblia menciona um grupo enigmático conhecido como os Néfilins. E é aqui que essa história fica estranha, porque ninguém sabe exatamente quem eles eram. Gigantes, guerreiros lendários, uma linhagem humana incomum ou algo que a maioria das pessoas interpreta de forma errada. Neste vídeo, nós vamos falar sobre um dos maiores mistérios das Escrituras. Os gigantes da Bíblia realmente existiram? E por que esse assunto continua gerando debates milhares de anos depois? Então, vamos para cima! Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. E para responder essas perguntas, nós precisamos voltar para um período anterior aos reis, anterior a Moisés, anterior até mesmo ao dilúvio. E nós vamos começar pelo mistério dos Néfilins, porque pouco antes do relato do dilúvio, a Bíblia apresenta uma passagem que continua provocando debates até hoje. Gênesis, capítulo 6. Ali encontramos uma frase muito curta, mas muito curiosa. Havia gigantes na terra naqueles dias. Dependendo da tradução, a palavra aqui utilizada é Néfilins. E é aqui que o mistério começa. Quem eram eles? Por que aparecem justamente antes do dilúvio? E por que a Bíblia fala tão pouco sobre eles? Bom, ao longo dos séculos surgiram inúmeras interpretações. Alguns acreditam que eram apenas homens extremamente poderosos, líderes, guerreiros, conquistadores. Outros defendem que eram descendentes de uma linhagem humana específica conhecida por sua força e tamanho incomuns. E existem interpretações ainda mais controversas. Mas existe algo curioso. Quanto menos detalhes a Bíblia fornece, mais fascínio esse tema desperta. E isso acontece até hoje. E se os Néfilins aparecem antes do dilúvio, por que séculos depois a Bíblia volta a mencionar gigantes? E é aqui que a história fica mais interessante. Quando Moisés envia espias para Canaã, eles retornam aterrorizados e fazem uma declaração impressionante. Eles dizem: vimos gigantes naquela terra. Mas não para por aí. Eles dizem algo ainda mais curioso. Parecíamos gafanhotos diante deles. Agora imagina essa cena. Homens treinados, acostumados ao deserto, acostumados à guerra, olhando para os seus inimigos e se sentindo pequenos, muito pequenos. Quem eram então aqueles gigantes? A Bíblia menciona um povo chamado Anaquins, uma nação conhecida justamente por sua grande estatura. Sua reputação espalhava medo, sua presença intimidava exércitos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A narrativa bíblica nunca os apresenta como monstros, nem como criaturas sobrenaturais. Eles eram humanos, extremamente grandes, extremamente fortes, mas humanos. E isso será importante para entendermos o gigante mais famoso de todos, Golias, o gigante que parou um exército. Quando falamos de gigantes, um nome surge imediatamente: Golias. Todo mundo já ouviu falar da história de Davi e Golias. Mas aqui está algo interessante. A verdadeira história não é sobre Golias, é sobre o medo que ele causava. Porque durante 40 dias ele desafia o exército de Israel. 40 dias ninguém aceita lutar. Ninguém, nem os soldados, nem os guerreiros, nem o rei. Então surge um adolescente, um pastor, sem armadura, sem espada, sem treinamento militar. Aparentemente, a batalha já estava decidida, mas Davi enxerga algo que os outros
não enxergavam. Todos olhavam para o tamanho do gigante. Davi olhava para o tamanho de Deus. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua viva milhares de anos depois. Mas Golias não estava sozinho. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Golias não era o único gigante mencionado na Bíblia. Na verdade, ele fazia parte de uma tradição muito maior. Séculos antes dele, as Escrituras já falavam sobre povos conhecidos por sua grande estatura: os Anaquins, os Refaíns, os Emins, os Anzumins. Todos nomes esquisitos, mas é assim que você encontra no texto sagrado. Nomes que hoje parecem estranhos, mas que para os antigos israelitas estavam associados a guerreiros temidos e homens extraordinariamente grandes. Entre todos eles, existe uma figura que chama a atenção: um rei chamado Og, rei de Bazã. A Bíblia afirma que sua cama media aproximadamente 4 metros de comprimento. Isso não significa necessariamente que ele possuía essa altura, mas revela que se tratava de um homem de tamanho incomum, alguém cuja reputação atravessou gerações. E a história fica ainda mais curiosa, porque os gigantes não desaparecem depois de Golias. Em 2 Samuel e 1 Crônicas, nós encontramos outros guerreiros ligados à sua família. Um deles possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, ou seja, 24 dedos ao todo. Outro quase matou o próprio Davi já no final de sua vida. Ou seja, quando olhamos para toda a narrativa bíblica, percebemos algo interessante. A figura do gigante não aparece apenas uma vez. Ela atravessa séculos das Escrituras, desde os misteriosos Néfilins de Gênesis, passando pelos Anaquins de Canaã, até chegar aos guerreiros gigantes de Gate. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante: por que a Bíblia fala tanto sobre gigantes? E é justamente aqui que encontramos a verdadeira mensagem da história. Os gigantes existiram de verdade? Essa é a pergunta que muita gente faz. E a resposta mais honesta é sim. A história registra pessoas com alturas extraordinárias, inclusive em tempos modernos. A existência de indivíduos muito acima da média não é algo impossível. O verdadeiro debate não está na existência de pessoas gigantes, está nas interpretações sobre os Néfilins e nos detalhes de alguns relatos antigos. Por isso é importante separar aquilo que a Bíblia afirma claramente daquilo que pertence ao campo das teorias. Mas o que os gigantes realmente representam? Bom, talvez esse seja o ponto mais importante de todo o vídeo. Quando a Bíblia fala sobre gigantes, o foco principal não é a altura deles, nem seu peso, nem suas medidas. O foco está naquilo que eles representam: medo, desafios, obstáculos aparentemente impossíveis. Vejam que Golias era maior que Davi, mas não era maior do que o Deus de Davi. Os Anaquins eram maiores que Israel, mas não eram maiores que as promessas do Deus de Israel. E essa mensagem continua extremamente atual, porque todos nós enfrentamos gigantes. Alguns não possuem 3 metros de altura, mas assumem muitas outras formas, tais como crises, ansiedade, problemas financeiros, doenças, inseguranças, medos que parecem impossíveis de vencer. E aqui nós temos então a descoberta mais importante, e talvez essa seja a maior surpresa dessa história. O maior gigante da Bíblia pode nunca ter sido Golias. Talvez o maior gigante seja o medo que paralisa o coração humano. Porque antes de derrotar Golias, Davi precisou derrotar algo ainda maior: a dúvida, a pressão, a incredulidade, o medo. E foi exatamente aí que sua fé fez a diferença. Então,
os gigantes da Bíblia realmente existiram? Tudo indica que sim. Existiram povos conhecidos por sua grande estatura, existiram guerreiros gigantescos, existiu Og, os Anaquins, Refaíns e existiu Golias, o mais famoso de todos. Mas no final descobrimos algo surpreendente. A Bíblia nunca esteve interessada apenas no tamanho dos gigantes. Ela sempre esteve interessada em revelar o tamanho de Deus, porque não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do gigante. Quando Deus está presente, até aquilo que parece impossível pode cair. E talvez essa seja a maior descoberta de toda a nossa jornada. Passamos o vídeo inteiro tentando descobrir quem eram os gigantes, mas no final percebemos que a pergunta mais importante nunca foi essa. A verdadeira pergunta é: quem é o Deus capaz de derrubar gigantes? Golias caiu, reinos passaram, impérios desapareceram, mas o Deus de Davi continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: meu Deus é maior que qualquer gigante. E me diga, quem você acredita que eram os Néfilins mencionados em Gênesis? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!